Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema muito importante, uma dúvida muito comum de vocês, que é quantas ações ter na carteira. Então, isso aqui, pessoal, é recorrente, vez ou outra o pessoal está perguntando e sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Vamos começar aqui falando de diversificação. Primeira coisa que vocês têm que entender o que é diversificação, o básico do básico. Diversificação é uma estratégia para reduzir riscos sem abrir mão de retornos. Então, seu objetivo aqui é reduzir os riscos e potencializar os retornos. O ideal é de 15 a 20 ativos para você ter uma diversificação eficiente. Eu vou mostrar um estudo para vocês que prova isso. A diversificação ela ajuda a evitar riscos específicos de uma empresa ou setor. E o excesso de ativos tem o risco de pulverização, que vai diluir o seu retorno. Então, pessoal, olha só, ponto importante. Não adianta nada você ter ali 20 ativos e todos esses ativos serem de um mesmo setor, ou de dois setores, enfim, você ter 5, 6 bancos. Então, a diversificação ela tem que ser feita com inteligência. Você tem que adicionar ativos descorrelacionados. Então, você vai ter uma petroleira, você vai ter um banco, uma seguradora, uma empresa de energia. É assim que você faz uma diversificação eficiente. Mas vamos lá, vamos falar aqui de outro ponto bem importante. Vamos trazer aqui para vocês ainda com relação à diversificação o estudo. Esse estudo aqui mostra que o risco diversificável ele reduz até a 15ª ação. Então, depois disso, o impacto é cada vez menor. Olha só, pessoal, aqui a gente consegue ver como você vai adicionando ativos e o risco ele vai diminuindo. Então, quando você tem aqui apenas um ativo, o nível de risco é altíssimo, olha só. Aí, quando você tem 5 ativos, você já reduz aqui 10 ativos, 15 ativos e 20 ativos é o número considerado ideal de acordo com esse estudo. Olha só que interessante. A partir do 21º ativo já, o fato de você adicionar novas ações é praticamente irrelevante na questão da diversificação. Então, aqui você já reduziu bastante o risco quando você tem até 20 ativos. Olha só, depois daqui você praticamente não reduz nada. Então você começa a pulverizar a sua carteira. Então o objetivo da diversificação é você reduzir os riscos e potencializar os retornos. Se você diversifica demais, você também tem a possibilidade de minimizar os seus retornos. Então, eu vou trazer aqui mais algumas informações para que vocês entendam sobre a questão da pulverização. Então, olha só que interessante, a gente tem aqui algumas informações que vocês conseguem visualizar de forma mais clara. Então, o que é a pulverização? É quando a carteira tem muitos ativos com pesos muito pequenos e isso reduz o impacto positivo das ações que se valorizam. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. A gente tem aqui a carteira A com 20 ativos, 5% cada. Então, uma ação que dobra, ela impacta mais 5% na sua carteira. Então, tem um impacto aqui, ok, você vai ter uma valorização na carteira. Agora imagina a carteira B com 50 ativos, 2% cada. A ação que dobra, ela impacta mais 2% na sua valorização. Então é muito interessante você fazer a composição da sua carteira com inteligência. Geralmente você coloca aqueles ativos mais seguros até num peso maior para minimizar os riscos. Você pode deixar também aquele ativo que você considera que tem um maior potencial de valorização com um percentual maior também, que aí se ele dobrar, triplicar, ele vai trazer um retorno ainda maior para o seu portfólio. Mas
o ideal é você ter ali até os 20 ativos. Acima disso, tudo que dobrar, triplicar, o impacto vai ser ainda muito mínimo. Então, você acaba pulverizando. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão dos riscos. É importante que vocês estejam atentos também a essas informações. Olha só, aqui a gente tem os tipos de risco. Tem o risco sistemático, que é o risco não diversificável, que não adianta você diversificar, que ainda assim esse risco existe, que é o risco que afeta toda a economia, PIB, juros, inflação. Então, dependendo do que acontece no mundo ou no país, aquele evento ele vai afetar todos os ativos, ou pelo menos a maioria dos ativos. E aí não tem para onde você correr, você tem que absorver realmente a desvalorização de mercado, faz parte do jogo. E aí você consegue reduzir o risco sistemático com a diversificação internacional. Então é sempre importante você realizar a diversificação geográfica, investir no exterior, porque aí dessa forma você consegue aí minimizar um pouco esse risco. Se tem um problema muito grave aqui no Brasil, você tem alguns ativos ali nos Estados Unidos, você está dolarizado, e aí você minimiza os impactos. E a gente tem também o risco não sistemático, que é o diversificável, que é o risco aqui que afeta empresas ou setores específicos. Então vamos imaginar aqui uma carteira como eu trouxe aqui no exemplo, Petrobras e Itaú. O preço do petróleo afeta a Petrobras, mas não afeta o Itaú. Então, pessoal, isso aqui é uma diversificação inteligente. Deu um colapso lá no mercado, o preço do petróleo caiu, a sua ação da Petrobras ela vai cair, ela pode ter algum impacto, mas o restante do seu portfólio segura, porque você não tem só petróleo. Então você minimiza esse risco aqui com relação a setores específicos. Então esse é o risco que a diversificação busca eliminar, que é o risco não sistemático. Então, pessoal, só para que vocês memorizem, ideal até 20 ações, 20 ativos. Mais do que isso, você está começando a pulverizar o risco de quando você, na verdade, adiciona mais um ativo após o 20º, o risco que você reduz, minimiza, é muito baixo, se tornando até irrelevante você adicionar mais esse ativo e ter mais um ativo para você acompanhar e analisar. Bom, com relação a esse vídeo, essas eram as principais informações. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima!